A hipnose é uma ferramenta, ela não é um fim em si, ela não é a terapia. A terapia são outros processos de comunicação que a hipnose pode fazer parte deste processo a depender do interesse, da oportunidade, da conveniência. Não tem nada de espontâneo numa terapia, não que não tenha, mas assim, tem muito menos de espontâneo do que as pessoas podem parecer. Burrice é uma coisa de ter tido a oportunidade de aprender e não ter aprendido. Agora, ignorância somos todos. Ignorantes somos todos. Existe a arte feita de forma industrial, mas também existe uma forma de arte que é feita não dentro da economia de mercado. E esta forma de arte, ela precisa brigar para existir. A realidade é essa. Muitos teatros se fecharem, não vai ter ninguém indo para a rua reclamar. Um bom espetáculo pode ser renovador, mas um mau espetáculo também é muito ruim para quem passa pela experiência. É diferente, entendeu? Então a grana do chapéu era importante pra gente, não era só uma experiência. Era o dinheiro ali. Era um dinheiro que era necessário. Então me colocava para fazer o teatro como, claro, um desejo, mas também uma necessidade. Então não é eu preciso do público muito mais do que o público precisa de mim. Mas meme é uma fonte de conhecimento, cara. Então eu sou o próprio Sócrates, com licença. Não, mano, não tô brincando, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu não tenho restrição a nada. Quando eu entendi, por exemplo, que meu filho e minha filha se informavam através de meme, se informam. É uma geração que se informa. Porque quando o meme vem muito, você fala assim, por que isso aqui? Eles vão atrás de saber por que aquele meme. Eu É um meio de tenho informação. preconceito com nada. Um meio de informação. Cara, não tenho preconceito com nada. Tem que mandar, tem que ir pra frente, pra cima, né? É como existe uma mensagem, aí você pode questionar a qualidade da mensagem, você pode questionar a profundidade da mensagem, você pode questionar um monte de coisa. Mas não é que a informação não está circulando, ela está circulando. Mas assim, você pensar em verticalidade, é quando as coisas vêm de cima para baixo mesmo. Existe alguém de cima que delega, ou que orienta, ou que determina, né, que traz a referência que para quem está embaixo, nossa, isso aqui veio de cima, então deve ser muito importante. Tá. Né, e não entende, não reconhece o próprio valor. E nas relações horizontais, elas têm uma troca, elas têm uma outra dinâmica. Tá, perfeito. Tá? Tô sendo bem simplista aqui mas deu para compreender. na teoria. Quando a gente fala, por exemplo, isso é um processo que aconteceu na cidade de São Paulo, dos anos 90, dos anos 90 para cá, em que a gente começou uma descentralização do status da cidade de São Paulo. A periferia dos anos 90 para cá parou de achar que ela tinha que vir para o centro para ter reconhecimento ou para ter alguma identidade. As periferias dos anos 90 para cá começaram a desenvolver uma identidade própria, desvinculada dessa necessidade de ir para o centro. Tá. Né? Então começou a se estabelecer essas relações horizontais de uma forma mais ampla. E isso é maravilhoso como sociedade. Assim, como a gente não é uma economia de mercado, existe uma parte da produção cultural que está de acordo com a economia de mercado. Né? Existe a arte feita de forma industrial. Mas também existe uma forma de arte que é feita não dentro da economia de mercado. E esta forma de arte, ela precisa brigar para existir. Né? Existe um teatro, tem colegas meus que ficam bravos quando eu falo isso. Existe uma espécie de teatro que, se parar de ser feito, não vai ter ninguém indo para a rua exigindo que ele aconteça. Apesar de eu entender a importância que ele tem na formação da sociedade, né? na formação de um imaginário, de uma identidade, de uma cultura. Ele tem a sua importância. Ele poderia talvez ganhar mais importância, mas aí burrice é uma coisa de ter tido a oportunidade de aprender e não ter aprendido.
Agora, ignorância somos todos. Ignorantes somos todos. Reclamar. Um bom espetáculo pode ser renovador, mas um mau espetáculo também é muito ruim para quem passa pela experiência. É diferente, justamente, eu vou usar o cinema que você está falando. Quando você vê um puta filme, você fala assim, nossa, que máximo esse filme. Você vê um filme que é ruim, não é tão problemático. Você, não gostei, vai para casa e tá tudo bem. Mas uma má experiência de teatro, cara, é devastadora. Sério? Porque quando você está na plateia, você se dedica, você abre todos os seus canais para interagir. E aí, se aquilo não te devolve na mesma energia que você dedicou, Frustração na te certa. devasta. No começo dos 90 ali, eu comecei um projeto de trabalhar com teatro de rua, com um parceiro, que se estendeu por 11 anos e foi também mais um marco dessas viradas. Foi uma descoberta que foi levar o circo e o teatro para a rua da maneira como eu e este parceiro levamos. E foi mais um caminho sem volta. Mas é na rua mesmo. O nome rua é na rua. Chama teatro de rua. Ah, A gente levava as coisas que a gente fazia como palhaço dentro da lona para a rua. certo. Levamos para a Praça da República e para o Parque de Ibirapuera. E fica lá. E passando chapéu, inclusive num momento econômico muito complicado, porque foi na época do Plano Collor, todo mundo sem grana, e a gente ganhava alguma grana com o chapéu, dava para comer e andar de ônibus durante a semana. Entendeu? Então a grana do chapéu era importante pra gente, não era só uma experiência, Era o dinheiro ali. era um dinheiro que era necessário. Então me colocava para fazer o teatro como, claro, um desejo, mas também uma necessidade. Então não é só uma experienciazinha. Eu precisava daquilo, cara. Sim. Então eu precisava estar de verdade na rua. Eu precisava convencer você que estava passando a parar o seu trajeto para assistir o que eu estava fazendo e como. Eu tinha que fazer você acreditar que aquilo que estava acontecendo ali só ia acontecer aquela vez. Era muito importante, que se você não parasse, você ia perder uma coisa muito, muito, muito legal. Eu preciso do público muito mais do que o público precisa de mim. Boa. Tá? Então, esse entendimento me tira de um papel de arrogância que uma parcela significativa de artistas em geral tem, achando que são detentores de um saber ou de algo que é diferenciado, que os diferencia do resto das pessoas, quando na verdade eles precisam, essas pessoas, os artistas precisam das outras pessoas para que faça sentido a sua produção. Sim, senão não tem interação, né? Não tem interação. Ia ficar muito mais complexo. Fica mais... Isso. É o que eu uso isso, inclusive, num dos espetáculos que eu faço recentemente. Isso é texto no espetáculo, em que eu falo que teatro só acontece. Tem uma coisa, a única coisa que não pode deixar de existir no teatro se chama público. Porque se você está fazendo aquele espetáculo exatamente como ele está previsto, né? De figurino, não sei o quê, papapá, tudo que tem que ter, música, trilha sonora, luz, mas não tem ninguém na plateia, apenas será um ensaio. Tá? Agora, se você tem uma plateia cheia de gente, inclusive o palco pode estar vazio, porque ainda não começou a apresentação, saiba que já começou a apresentação, porque ela começa na plateia. A expectativa do início do espetáculo já é o início do espetáculo. Perfeito. Então, o ator e o evento que foi ensaiado, construído, não é o centro daquela ação. O centro daquela ação é o público. E em 2004 eu criei um espetáculo que se chama Pelada na Rua. Eu era um brasileiro indo morar fora do Brasil. E esse espetáculo é um espetáculo que eu faço no Brasil, mas ele funciona muito mais fora do Brasil, que eu sou um palhaço brasileiro que vai pegar uma pessoa da plateia e transformar ela no melhor jogador de futebol do mundo. Inteligente. Esse é o mote da história, então tinha tudo para dar certo. O brasileiro é reconhecidamente o país do futebol, não sei o quê, então se dava muito certo. Eu, por uma bênção, eu sou poliglota, então eu falo espanhol, eu falo inglês, francês e italiano. Que arregaço. E aí eu podia me comunicar em vários idiomas. Assim, eu cobri uns 90% do planeta falando. Não, 90% não, mas menos, mas uma parte do planeta que eu frequento. Sim. Pô, já falar o francês, o inglês aí já é.
E aí eu consigo fazer o espetáculo em todos esses idiomas, né? Então, o que é um ponto a meu favor, porque quando a gente está em cena, se esforçando para falar a língua do país em que a gente está, o público gera uma empatia muito grande. Te olha Sim. com muito carinho, Sim. né? Então eu tive esse ponto a meu favor. E aí desenvolvi mais uma caída de ficha, mais uma mudança de perspectiva, mais uma mudança de modelação da realidade naquele Boa. momento. Com mais uma camada se juntava a essa trajetória que tinha começado ali. Só que o estudo da hipnose para entretenimento, ela vai muito perto da hipnose que é usada para terapia, né? E o cara que me ensinou, que eu faço questão de falar o nome dele, que é o Carlos Molina, Carlos Eduardo Molina, trabalhava com as duas, né? Com entretenimento e terapia. A dedicação dele, lógico, era muito maior à questão terapêutica, ao ensino da hipnose como forma terapêutica, mas não só a hipnose. Princípios de psicoterapia, a PNL, que é a Programação Neurolinguística, deixando claro, como a gente concorda hoje, que a hipnose é uma ferramenta. Ela não é um fim em si. Ela não é a terapia. A terapia são outros processos de comunicação que a hipnose pode fazer parte deste processo a depender do interesse, da oportunidade, da conveniência, né? A fisiognomonia é uma forma de entendimento de potenciais que a pessoa tem, de comportamentais em função dos traços que ela tem no rosto e no corpo. Fisiognomonia do rosto e tem a expressão corporal também. Não entendi. Vamos lá. Então vamos lá. Eu gostei desse. Nunca ouvi esse termo. Tá. A fisiognomonia, ela... Na medida em... Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo antes de falar da fisiognomonia. Tem uma coisa na hipnose que chama eyebrow flash. Tá. A tradução de eyebrow flash é um esgar de sobrancelhas. Isso que você fez agora. Isso que você fez agora. Lembra quando a gente estava também de novo fora conversando da epigenética? Sim. Isso é um comportamento instintivo que corresponde a todos os seres humanos. Todos os seres humanos que naturalmente fazem isso aqui, eles estão comunicando para o outro ser humano: eu sou da paz, eu não sou hostil, eu sou uma pessoa amistosa, tá? Eu vou sugerir para você que está vendo, não sei para qual câmera que eu falo, mas você que está vendo, se você quiser testar, perceba quando você quiser, faça deliberadamente. Perceba quando você quiser ter um pouco mais de empatia ou de receptividade da pessoa com quem você está conversando, alguém que você nunca tenha conversado. Quando você conversar, não fala assim: oi, eu sou o Alexandre, ou eu sou o Daniel, né? Você fala assim: oi, eu sou o Daniel. E faça esse esgar de sobrancelhas que a pessoa, sem precisar pensar a respeito, já vai ter ela vai ter uma acolhida melhor à sua presença. Por exemplo, numa terapia, eu tô com uma pessoa diante de mim e eu consigo dizer se ela é uma pessoa mais racional, mais emocional ou mais da ação, tá? O que eu vou fazer quando eu estiver conversando com essa pessoa? Se ela for uma pessoa mais racional, quando ela me trouxer as coisas, eu vou perguntar: o que você pensa disso? Porque isso se comunica mais diretamente com aquela pessoa. Perfeito. Se ela é uma pessoa mais emocional, eu vou perguntar: o que você sente disso? Isso está mais dentro do universo com mais qual confortável, mais né? confortável. E se for uma pessoa da ação, eu vou perguntar: o que você quer fazer com isso? E aí eu me aproximo mais, eu tenho algumas formas mais acesso. Então, eu estou quase dando... Nossa, não tem nada de espontâneo numa terapia. Não que não tenha, mas assim, tem muito menos de espontâneo do que as pessoas podem parecer. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa que está diante de mim numa sessão terapêutica, eu também estou usando essas ferramentas para entregar melhor para ela, por quem ela é, né? Pela forma como ela fala, como ela se comunica, pelo que ela tem no próprio rosto. Então, pensando nesses processos, isso tudo foram ferramentas que foram se juntando e sendo articuladas ao longo desse tempo. Uma potencializa a outra. E isso é um processo que eu estou vivendo ele há 8 anos.
Existe algum tipo de perfil de pessoa que é difícil fazer análise? Numa sessão de terapia, com todas as ferramentas que você tem, PNL, que eu já esqueci o nome. Fisiognomonia. Perfeito. a- a- Tem uma A coisa. própria hipnose, tem algum perfil, algum modelo humano que é mais difícil aplicar, que é mais difícil você compreender, é mais difícil de ajudar, é mais difícil, se torna complexo a ponto de você quase falar que, cara, eu não sei nada. Fui claro? Foi claro. Ah, boa. Ahn, Ou se já passou na sua eu mão. acho que as pessoas, quanto mais certeza a pessoa chega, mais difícil é ela ter disponibilidade para ter outras perspectivas. Por exemplo, tem gente que chega para terapia já com o próprio diagnóstico Ah, tá. pronto. A pessoa é profissional de terapia. Ela já passou por tarô, psicoterapia, fez reiki, fez. Cara, o que você puder pensar. Ela Currículo imenso. currículo imenso. Ela é pós-graduada em ser terapeutizada. E ela chega para você com o diagnóstico pronto. Aí eu falei, tá bom, mas e aí, o que você quer fazer com isso? Né? Se tá pronto, o que você quer que eu te diga? É. Se você sabe o que você tem. Ah, não, mas eu mas oh, assim, é uma negociação. Será que você precisa estar aqui? Será que te interessa estar aqui? Ou você quer continuar procurando pessoas que validem a sua, bem entre aspas aqui, que continuem validando a sua dor e a sua miséria e o quanto você é vítima? É meio agressivo, mas é verdade, né? Então É não, verdade. não é desse jeito que eu falo, mas é isso. deveria ser isso. Sim, sim. Deveria ser isso. Que de qualquer forma a pessoa também está vulnerável, ela está frágil, então não é isso que eu vou falar. Mas Entende-se que está, né? Porque se ela tá ali, ela reconhece que tem um problema. No mínimo, né? ela tem, Pelo menos é o que se espera. ela tem algum desconforto. É. Ela tem algo que a coloca lá. E aí. Mas essa que eu vou falar agora, eu falo muitas vezes, vai ser, não, tá tudo bem, mas você tá pronta para mudar de dor? Pensa bem se você quer, porque essa dor que você tem, você reconhece ela tão bem, você já sabe como lidar com ela, e aí te interessa o risco de ir para uma dor que você não sabe como é que você vai lidar? Mas vamos lá, estava falando da evolução da humanidade. Aí, a gente, 12 mil anos como sociedade organizada, e com uma previsão de não durar muito mais. Tanto como sociedade como o próprio planeta. O planeta está fadado a um ocaso, né? A uma aniquilação. Cara, de 14 bilhões de anos do universo, de 4 bilhões do início da Terra, e do tempo que entre surgir a vida na Terra e o desaparecimento dela, que deverá acontecer, e a impossibilidade da gente encontrar vida em outros planetas, você fala assim, mano, a gente é uma improbabilidade. É só isso que eu consigo concluir. Sim, sim. Pela quantidade de tempo, número, enfim. A conclusão, ela é... Porque se você pensar astronomicamente, o tempo entre a existência, a surgimento da vida na Terra, o surgimento das vidas mais complexas, tudo, apareceu o ser humano, e é o eventual tempo que a gente vai levar aí para desaparecer, é muito pequeno. É um piscar de olhos dentro da evolução do universo. Perfeito. Se a gente pensar, ó, só vida na Terra. Se você pensasse que o tempo entre o surgimento da vida na Terra e o surgimento do homem, todo ele fosse reduzido a 1 ano, tá? Fazendo... Perfeito. Um micro ali, né? Isso, fazer uma proporção entre o surgimento da vida na Terra até hoje. Tem 1 ano. Isso. Ponto. Mais fácil de compreender, né? O ser humano apareceu no último minuto antes de dar o Réveillon. É essa a proporção do nosso surgimento desde que começou a surgir a vida na Terra. O problema
pensando que tem o terapeuta, aonde que ele consegue deixar esse lastro mais confortável dentro do humano? Já que é uma improbabilidade. Eu não vou levar isso pra terapia. Ah, tá. Eu vou ter que trabalhar com o universo da pessoa. Se não, lascou, né? Senão lascou. Eu vou ter que trabalhar com a realidade daquela pessoa. Perfeito. Imagina, estou discutindo isso com você porque é para onde a minha cabeça vai. Eu não levo isso pro. Porque senão Pra fica pessoa. muito descompassado, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho que trabalhar com o que aquela pessoa me entrega. Só com o universo daquela pessoa. Eu já tive gente. Eu vou te falar, por exemplo. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa que entrou em hipnose e ela chegou falando para mim de um espírito que obsediava ela, Tá. tá? Eu não preciso falar para você se eu acredito ou não em espírito obsessor. A questão é que eu não vou falar para você não existe, não existe, não acredito ou não acredito. Perfeito. Eu vou trabalhar, beleza, vamos lá então. Que ali é uma profissão, né? Você Eu vou te falar mais do que isso. A pessoa era de fato oprimida pelo espírito obsessor. Ela tinha certeza disso. Tá. Aí eu comecei uma sessão de hipnose para ver o que acontecia. Ela fez uma regressão. E aí eu posso discutir regressão com você, se existe ou não. A gente pode até entrar no assunto se você quiser depois. Ela fez uma regressão. Bota no tema aí. Mas ela fez uma regressão e daqui a pouco apareceu o espírito obsessor na sessão. Certo. Ela em transe, o espírito obsessor apareceu. E aí eu negociei através dos recursos da PNL. Eu usei programação neurolinguística para conversar com o espírito obsessor dela. Tá. Se você me falar, aquele espírito obsessor desapareceu, eu não sei. Mas eu sei que no acompanhamento depois daquela sessão, esta pessoa se tornou uma pessoa mais tranquila na vida dela. Eu negociei, eu vou te falar bem simplesmente, eu negociei com o espírito obsessor para que ele entendesse que quando ele fazia mal para aquela pessoa, ele também estava fazendo mal para ele. Você não precisa da energia dessa pessoa? Preciso. Então você tem que entender que se você faz mal para ela, a energia dela diminui. Não te interessa que ela tenha mais energia para você ter a energia dela? E aí, toda uma discussão, eu estou sendo bem simplista aqui, é mais complexo do que isso, mas um pouco por esse caminho, chegou no ponto que a gente conseguiu uma boa negociação, né? Então, quanto tempo do dia você precisa para fazer isso que acaba incomodando a pessoa? Preciso de tanto tempo. Dá para diminuir? Dá para diminuir. Beleza. Aí, pessoa, tá tudo bem isso que vocês estão negociando? Tudo bem. E ela foi negociando uma estratégia para lidar melhor com o obsessor. E ela, nas semanas seguintes, ganhou mais funcionalidade. E você, independente de acreditar ou não, de serem informado a respeito disso ou não, conseguiu ajudar. Eu não estou para julgar ninguém. Não é meu papel julgar a pessoa que está na minha frente. Perfeito. É que a regressão foi colocada no lugar de que as pessoas voltam para aquele momento em que aquilo aconteceu, aí ela revê aquela cena, ou ela entende cognitivamente o que aconteceu, e aí ela pode mudar a sua vida. E realmente, naquele momento, naquele processo terapêutico, ela está com todos os neurotransmissores, né, bombando, está tudo aceso, exatamente isso, está tudo ligado, assim, a fachada do prédio tá só luz de Natal brilhando. Boa. Né? É isso que está acontecendo. É lógico que ela tem certeza que ela vai sair dali, aspas de novo, curada. Tá? A gente nem pode usar essa palavra, você sabe disso? Não. A gente é proibido de usar. Terapeuta. Terapeuta, a princípio ninguém deveria usar, mas quem tem registro, por exemplo, pode usar. Mas quem não é, não pode. Que não faz nenhum sentido no meu ponto de vista. Nem faz sentido usar a palavra cura, porque curar não faz sentido, né, a busca desta cura. Isso é falsidade ideológica, isso é charlatanismo, né, você oferecer cura. Mas enfim. Aí, essa pessoa, então, ela sai daquele momento emotivo, emocional, com a certeza de que aquilo está resolvido. E por um tempo, de fato, pode ser que melhore.
Mas, eventualmente, se não foi feita uma psicoeducação, se não foi feito um trabalho de abrir novas redes neurais, que a pessoa passe a se dedicar a elas, ela eventualmente, de novo, por economia de energia, sobrevivência e perpetuação, vai voltar para aquele mesmo lugar que ela estava. Então, enquanto a gente não se der conta de que a gente precisa começar a selecionar melhor a informação, não só em quantidade, mas também em qualidade, a gente vai ficar nesse lugar que você está falando. É um pouco esse efeito que todo mundo já identificou de rede social, de que nossa, a vida de todo mundo tá linda e só a minha que não tá, né? Porque o que você vê na rede social são corpos lindos, vidas lindas e todo mundo bem, né? Agora, se você perceber, a sua rede social também você tá lindo, corpo lindo e tá bem. Então, só você que mente? Muito louco, né? Dá um espaço para perceber que todo mundo, de uma certa forma, o que quer é dar essa cara, né? Só que a gente não faz a diferenciação. E aí a gente, às vezes, até para e percebe. Mas não importa, é tanta informação o tempo todo, né, que a gente quase compra. A gente passa a modelar a realidade a partir dessa perspectiva. O mundo está bem, só o meu que está frágil, só o meu que é vulnerável. Burrice é uma coisa de ter tido a oportunidade de aprender e não ter aprendido. Agora, ignorância somos todos. Ignorantes somos todos. Ignorância é ter a oportunidade de sair. Burrice é ter a oportunidade de sair da ignorância e não abraçar. Boa. Tá? Aí a gente está falando de burrice. Mas ignorar a gente ignora, Daniel. Não tem. É o que a gente estava falando. É intrínseco também, né? Tá dentro do ser humano isso, né? Acreditar que, já que vai ter amanhã, tudo bem, eu jogo para amanhã, eu resolvo amanhã, e hoje acabou, amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Isso, amanhã eu vejo. Não, amanhã, hoje passou, entendeu? O que você fez hoje, de fato? E nem é uma verdade absoluta, ou é? Não é. No meu ponto de vista também não é. Não é. De novo, é super bonitinho, tá um desenho rodando há um tempo atrás, esses gráficos de pizza, né? Tem uma tirinha que é aquilo que você sabe, aí tem uma tirinha um pouquinho maior que é aquilo que você não sabe, e o resto do gráfico pizza todo é aquilo que você nem sabe que você não sabe. Muito da hora. Que é muito maior. Aquilo que você nem sabe que você não sabe é muito maior. De novo, volta pro negócio. A cada coisa que eu aprendo tem 10 que eu nem faço ideia, nem fazia ideia que existiam e que eu não sei. É aqueles 4 bilhões de anos da Terra. É aqueles 4 bilhões de anos da Terra.